Quem agradece, agradece por alguma coisa. Logo, o correto é por nada. Ainda que todos os gramáticos aceitem de nada. De nada já se consagrou pelo uso, mas correto, corretíssimo, chique. Chiquíssimo é falar por nada. Diferença entre viagem e viagem. Nunca consegui diferenciar. Me ajuda, mas é tão simples. Tão simples. O verbo é viajar com J. Pois então, viagem com J é um verbo, tal qual o verbo viajar, que é com J. Por exemplo, para que eles viajem bem, viagem com J, é necessário um seguro de viagem com G. Viagem com G é a viagem em si. Viagem com J é o verbo conjugado. Entendeu? Você confundiu tudo. Andar a camelo não existe. O correto é andar de camelo. Mas ainda que a versão correta fosse andar a camelo, não haveria acento agudo, você colocou o acento agudo, tampouco o acento grave indicativo do fenômeno da crase, que é para o outro lado, porque camelo é palavra masculina. Voltando à regra, a regra é a seguinte: não existe uma regra, é o falante que cria com o decorrer dos anos a regra. Trata-se de uma regra efetivada pelo uso. Andar de camelo, de burro, de jegue a cavalo sem crase. Conforme eu disse, cavalo é uma palavra masculina, ou cavalo, entendeu? Tinha chego não existe. Repita comigo: tinha chego não existe. Mais uma vez, tinha chego não existe. O que não existe? Tinha chego. Tinha chego não existe. O que não existe? Tinha chego. Tinha chego não existe. O que não existe? Tinha chego. E o que existe? Tinha chegado. Tinha chegado, havia chegado. Havia chegado. Havia chegado, tinha chegado. Mas tinha chego definitivamente não existe. Gerúndio. Sobre o gerúndio, o importante é saber que ele não aceita dois verbos antes. Não. A construção vou estar ligando, vou estar informando, vou estar dizendo é uma construção que simplesmente inexiste na língua portuguesa. O gerúndio, entretanto, aceita um verbo na frente. Todavia, para usar o gerúndio com um verbo na frente, você deverá fazer referência a uma ação que no futuro terá continuidade. Por exemplo, amanhã entre 2 e 5, o que você fará? Amanhã entre 2 e 5 eu estarei dirigindo. Trata-se de uma ação que no futuro terá continuidade. Logo, a pessoa que diz que estará transferindo uma ligação erra, porque obviamente não há uma ideia de continuidade aí. Mistério e história. Divida comigo. Mistério. Paroxítona terminada em ditongo crescente. História. Paroxítona terminada em ditongo crescente. Todas as paroxítonas terminadas em ditongos crescentes são acentuadas. Maravilha. Todavia, é possível classificar também essas duas palavras, várias, até o meu nome, como uma proparoxítona acidental. Veja a divisão. Mistério. Você separa a última sílaba. História. O meu nome. Sintia. Se você fizer essa divisão, uma possível classificação é sim a de proparoxítona. Só que se chama proparoxítona acidental. Por quê? Porque a primeira classificação, a mais usual, é a de paroxítona. Estamos falando novamente dos verbos abundantes. Qual é a abundância do verbo abundante? O fato de ele ter dois particípios. O particípio regular, cuja terminação é ado ou ido, no caso do verbo incluir, incluído, e o particípio irregular, como o próprio nome diz, ele não tem uma terminação definida, incluso. E existe regra, sim. Com os verbos ter e haver, eu usarei o particípio regular. E com os verbos ser e estar, eu usarei o particípio irregular. De modo que o correto é dizer o seguinte: há
Sobremesa está inclusa, ela está inclusa, ela foi inclusa, mas eu tinha incluído a sobremesa, eu havia incluído a sobremesa. Ser, estar incluso, ter, haver incluído. Bastante só irá para o plural quando for substituível por muitos. Por exemplo, comprei muitas roupas. Comprei bastantes roupas. Tenho muitas canecas. Tenho bastantes canecas. Entendeu? No caso em questão, as leis são muitos válidas? Não, as leis são muito válidas. Logo, as leis são bastante válidas. Mas primeiro eu terei de explicar a você que antes do pronome esse não ocorre crase. Sobre fotinho ou fotinha, o correto é uma fotinho. Nenhuma das duas. O correto é eu não deveria. Eu não deveria. Eu não deveria ter pagado. Não deveria ter pagado. Ele foi um dos que saiu ou um dos que saíram? A resposta é excelente, tanto faz. Você pode concordar com um ou com o dos. Tanto faz. Trata-se de um caso especial de concordância verbal. Tanto faz.